Demorei, mas cheguei com o meu review do volume 2 da quinta temporada de Stranger Things. Pra quem não me conhece, eu sou a Bedzega, eu tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e tenho falado aí bastante sobre Stranger Things aqui no canal, então já deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Bom, vamos lá falar sobre esse volume 2, que foi muito polêmico aí pelas redes. Eu realmente demorei um tempinho de fazer, porque eu fiquei pensando se eu realmente falava sobre esse volume 2, se eu só esperava já lançar o último episódio pra falar junto. Mas eu decidi trazer porque eu tô vendo que tem muitas pessoas com opiniões muito diferentes, então eu acho muito válido eu dar a minha. Já vou adiantar o quê? Eu gostei, gente. Eu gostei, muito diferente do que a galera tá falando por aí. Não achei que ficou muita enrolação, não achei nada disso e vou explicar tudo nesse vídeo aqui. Vamos falar por tópicos, né? Eu vou falar por personagens, assim, por arcos, porque eu sinto que muitos arcos de personagens já foram meio que fechados, meio que praticamente encerrados, assim, coisas que precisavam ser resolvidas, tá? Eu já vou chegar do porquê que eu acho isso. Mas eu quero começar falando sobre o Dustin e o Steve, que a gente viu ali no final do volume 1 que eles não estavam se falando, eles estavam brigados ali, toda hora um cutucando o outro. E esse volume 2 veio para restabelecer essa amizade que eu particularmente amo demais. Eu adoro a amizade dos dois, estava me doendo no coração ver o Dustin triste e o Steve tentando ajudar ele de algum jeito ali, não conseguindo. Mas eu gostei muito que eles se juntaram justamente no momento em que o Steve estava correndo perigo, que mostrou muito claramente de que tudo que o Dustin estava fazendo, todas as atitudes que ele estava tendo, era justamente porque ele estava com medo de perder o Steve de novo. Então acho que ele meio que se fechou para não ficar ali muito perto de novo e conseguir, e, sei lá, acontecer alguma coisa e ele perder mais uma pessoa que era extremamente importante para ele. Então ele criou ali meio que um mecanismo de defesa, né, para não ficar ali meio que dependente de perder outra amizade, mas eu gostei muito da maneira que eles se reconciliaram, né? Tiveram uma treta muito louca ali, mas eu gostei muito da reconciliação dos dois. E quero falar sobre o Dustin, assim, eu sou um pouco suspeita pra falar do Dustin, porque ele, dos meninos, os principais, ele é o meu favorito. Porque eu achei ele extremamente inteligente. E dessa vez não foi diferente. Ele descobrindo tudo ali, né, sobre o mundo invertido, descobrindo que, na verdade, era completamente diferente do que a gente imaginava, eu achei que foi, assim, genial ele descobrir isso. Porque ele, dos 4 meninos ali, eu acredito que ele realmente seja o mais inteligente nesse campo científico, assim, sabe? Os outros meninos também são, mas ele é muito mais. Então, eu acho que fez muito sentido o seu Dustin a descobrir o que realmente é o mundo invertido, e eu já vou falar sobre isso, segura aí. Agora eu quero falar de um arco que eu não imaginava que a gente já teria um possível desfecho nesse volume 2, que é a Nancy e o Jonathan, né? Eu sei que existem muitos fãs de Nancy e Steve pela internet, e também de Nancy e Jonathan. Eu sou do time Nancy faz o que ela quiser, porque eu gosto do Jonathan e eu gosto do Steve. Eu gosto mais do Steve do que do Jonathan, porque eu acho que ele é mais relevante em vários momentos, mas isso é só a minha opinião. Mas eu acho que a maneira que os dois ali encerraram o relacionamento deles, né? Porque acho que teve muita gente que não entendeu que eles tinham terminado o relacionamento, mas pra mim ficou muito claro que eles estão em momentos diferentes. A gente já tinha visto isso lá na quarta temporada. O Jonathan quer uma coisa, quer fazer uma coisa, e a Nancy quer outra. A Nancy quer sair pro mundo, viver. E o Jonathan tá querendo uma coisa mais tranquila, usar as paradinhas dele ali, ficar com a família dele. Não é, ele não tá querendo tanto desbravar o mundo da mesma maneira que a Nancy, né? Então eu acho que fez muito sentido o relacionamento dos dois terminar. Eu acho que foi uma cena muito linda, assim. Eu confesso que naquela hora eu achei que o Jonathan ia de arrasta, porque eles estavam, né, lá no laboratório, com aqueles negócios tudo derretendo. Então eu realmente achei que ele ia dessa pra melhor, mas eu gostei, tá? Eu não sou do time que tem que morrer um tanto de personagem. Pra mim, não. Pra mim, Stranger Things não é uma série sobre isso, tá? Então, vou até aproveitar esse gancho aqui pra falar que tem muita gente falando, ai, porque os irmãos Duffer são muito covardes, não tem coragem de matar personagem. Eu nunca achei que Stranger Things é sobre matar personagens. Aconteceram, sim, algumas mortes de personagens, principalmente personagens novos, né? Eles têm a tendência a fazer isso a gente já reparou. Mas, assim, pra mim, Stranger Things nunca foi uma série que precisa morrer um personagem pra série fazer sentido, entende? Eu entendo a sensação de perigo, eu entendo eles estarem em momentos perigosos ali, né? Como o Lucas deu aquele chute no Demogorgon, lá no volume 1 também, ele foi atacado por um, mas eu não acho que é uma série sobre mortes. Então, assim, se não morrer ninguém, pra mim tá ótimo também, eu não vou reclamar. O próximo tópico que eu quero falar, eu acho que é uma coisa que todo mundo meio que já tinha reparado desde o volume 1, mas pra mim no volume 2 isso ficou ainda mais claro, que é o fato da Eleven estar mais apagada nessa temporada. E assim, gente, eu concordo realmente com isso, eu realmente acho que ela tá mais apagada. Era uma coisa que eu particularmente já esperava.
Por quê? Os irmãos Duffer já tinham falado que essa temporada ia ser muito sobre o Will. E eu entendo que a Eleven é meio que a principal ali, ela quem tem os poderes, tudo que tá acontecendo meio que é por conta dela também. Mas eu sinto que eles apagaram ela demais, sabe? Eu espero que nessa batalha final contra o Vecna ela tenha muita importância. Eu realmente espero que eles entreguem isso pra gente, porque ela merece. Eu gosto muito da Millie, eu gosto muito da personagem da Eleven, gosto mesmo, de verdade. Então eu acho que ela tá apagada até demais. Eu entendo, né, porque a gente precisava entender ali os arcos das outras pessoas, serem desenvolvidos, resolvidos e ok, mas eu sinto que a história dela ficou um pouquinho de lado, e agora, junto com isso, né, com ela estando meio apagada, a irmã dela tá querendo que ela vá de arrasta. Gente, olha, eu fiquei muito feliz quando a Kylie apareceu, porque eu queria muito que o gancho lá da segunda temporada se encerrasse, né? Porque ela apareceu, desapareceu e assim, ninguém nunca mais soube dela. Eu fiquei feliz, eu falei, não, ela vai ajudar a Eleven, ela vai ajudar a fazer planos. O plano dela, fazer ela e a Eleven irem de arrasta. Ai, o mundo invertido vai assim, ó, se amassar um no outro, quando eles aparecerem, a gente desaparece junto. Mona, você é maluca? Tipo assim, não dá. Não dá. Não estou suportando ela. Eu tô só aquele meme que o povo tá fazendo na internet. Eu tenho certeza que ela vai trair o grupo. Eu só não tenho ainda como provar. Porque, assim, não dá. Não tem jeito. O Hopper tá muito de pé atrás com ela. E eu acho que não é à toa. O Hopper consegue filtrar bem ali as pessoas. Ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. E ela jogou toda aquela história pra Eleven, né? Ai, porque esse ciclo só vai se acabar se a gente acabar junto com ele e tudo mais. E assim, em partes, tá? Vou fazer um adendo aqui. O que ela fala faz muito sentido, né? Ela e a Eleven terem que ir de arrasta e tudo acabar porque são elas que têm poderes. Mas assim, Mona, se você quer, né, se desviver, pois então vá sozinha. Não precisa levar a Eleven junto. A gente pode tentar de outra maneira, por mais que, como eu falei, o que ela falou faz sentido, mas assim, eu não quero que a Eleven morra. Então, assim, se você quer ir, vá, sabe? Enfim, assim, ó, a Sabrina tá insuportável nesse volume 2. Insuportável. Ela já não era muito legal. Mas aí ela veio, assim, ela teve a chance de fazer a personagem ser legal e ela voltou uma grande chata. Então, essa é a minha opinião sobre a Kylie nesse volume 2. Agora, eu quero falar de um dos melhores momentos desse volume 2, que é o Will controlando o Vecna, né? Eles usam ali aquele Demogorgon que o Will conseguiu ali quebrar inteiro pra reviver ele, fazer o Will voltar pra mente coletiva, pra ver se eles conseguem achar o Vecna. Ele consegue achar o Vecna e num momento extremamente importante, que é quando o Vecna tá pegando a Max ali, porque ele tá vendo que a Max tá quase escapando e quase fazendo a Holly escapar também de alguma maneira, né? Então ele precisava que elas ficassem ali dentro, ele já tava de saco cheio da Max, e ele tava ali tentando ali quase conseguindo acabar com a Max de vez, e o Will conseguiu controlar ele. Gente, aquela cena foi surreal. Ela foi um pouco diferente do que a gente tinha visto no trailer, né, que a gente já tinha visto o Will gritando aquele run bem alto, assim, e a cena não tava editada, do Will com o olho branco e tal, então eu achei que ficou incrível. Foi realmente, assim, o ponto alto desse volume 2, eu concordo com isso. E junto com esse momento, eu quero falar muito sobre como o Will pediu pra Max correr, né, e a Max conseguiu se salvar por conta disso. E também quero trazer aqui uma discussão que eu vi muito pelas redes e várias pessoas com esse posicionamento, de que não entenderam porque quando a Max acordou, o Will foi lá falar com ela, eles estavam, tipo, super próximos, porque eles nunca tinham sido próximos assim, que tava uma forçação de barra. Vi uma reclamação, assim, de uma galera por aí, e eu quis falar sobre isso aqui, porque, assim, gente, sim, a gente nunca tinha visto momentos dos dois super próximos, porém, o Will salvou a vida dela. Então, assim, vamos lá, né? Não, isso supera qualquer coisa, sabe? Você cria intimidade com a pessoa no estalar de dedos. Ele salvou a vida dela. Então, assim, vamos parar com a militância aí, porque é só assistir direito e saber interpretar as coisas. E já que eu tô falando sobre a Max, então vamos continuar por esse caminho, porque assim, eu estava muito ansiosa para a minha menina Max acordar. Eu gosto muito dela, assim como eu falei que o Dustin é o meu favorito, a Max é a minha favorita. Então eu estava muito ansiosa para esse momento dela acordando. Eu acho que foi assim incrível. Foi bem, tipo assim, da maneira que eu tinha imaginado, mas eu também quero falar de uma coisa que todo mundo tá falando e eu concordo, que é o momento em que a Max escolheu pra falar com a Holly.
antes dela ali conseguir se salvar. Gente, aquela cena foi me dando um desespero, foi me dando uma agonia. Eu fiquei tipo assim, tudo bem, eu entendo que essa conversa de vocês duas é extremamente importante. Você tá encorajando a Holly a seguir em frente e conseguir achar a saída dela também. Mas assim, Max, o seu portal vai fechar, minha gata. Daqui a pouco a Kate Bush para de cantar e você vai ficar presa aí de novo, sabe? Então essa me deu muita gastura, mas eu também quero falar, como eu acabei de citar aqui pra vocês, era muito importante essa conversa da Max com a Holly, porque era necessário pra ela se sentir encorajada, empoderada ali naquele momento de conseguir lutar contra o Vecna e, enfim, tentar se salvar ali de alguma maneira, tentar brigar até com as crianças. A gente viu ela brigando ali com as crianças, né, que foi incrível aquela cena dela batendo com a menina, assim, com aquele radinho, foi sensacional. E quero também já aproveitar aqui e falar que, gente, estou apaixonada pela menina que faz a Holly, a Nell Fisher. Ela é uma atriz, assim, surreal. A menina é super novinha e ela entrega uma atuação, assim, brilhante. Sério, eu tô muito ansiosa já pra ver essa menina em próximas produções, porque ela, tipo assim, incrível. E ela com a Sage, né, que é a atriz que interpreta a Max, assim, pra mim foi uma dupla maravilhosa. Elas descobrindo ali como escapar, né, que era pela caverna, que muita gente já tinha falado lá do volume 1, que o formato daquela capinha que tinha naquela... Esqueci como é que chama aquele negócio que ela tava enxergando, e tinha o mesmo formato da caverna, e elas acharem a passagem ali, então eu achei extremamente interessante essa dinâmica das duas, eu realmente gostei muito. E pra finalizar, né, que eu tava falando sobre a Max, eu gostei muito do momento que ela acordou, em que ela falou com o Lucas, né, que ela percebeu que ela não precisava realmente da música, que ela realmente só precisava dele, então eu achei esse momento muito fofo, eu adoro esse casal, acho eles fofíssimos, fofíssimos, eu chorei horrores na hora que ela acordou, porque foi, assim, muito especial. A Eleven também tinha visto, né, que ela tava meio que em perigo ali, então ela se reencontrando ali, a Max vendo todo mundo, todo o grupo de novo, eu achei muito legal mesmo, eu gostei muito dessa parte do volume 2. E agora, pra finalizar sobre os personagens principais, né, eu quero falar da cena do Will se assumindo, né, a gente já tinha meio que uma ideia de que isso poderia acontecer em algum momento, né, eu não imaginava que teria sido por conta do Vecna, meio que chantageando ele ali no psicológico, né, criando uma realidade ali que as pessoas não iriam aceitar ele, que isso ia ser um problema, que era o grande segredo dele que ia ser revelado, ia ser um problema, enfim. Mas eu preciso dizer o quanto eu achei essa cena linda. A maneira como o Will fala e ele se abre para as pessoas, falando que ele tem tudo em similar com os amigos dele, a única diferença é essa, né? E eu acho que é muito importante ele falar isso, até para reforçar para os amigos dele, tipo assim, olha, eu continuo gostando das mesmas coisas que vocês, eu só não gosto de garotas. E isso não precisa mudar a nossa dinâmica, sabe? Porque, querendo ou não, obviamente ele tinha muito medo de que isso acontecesse, né? E eu achei lindo todo mundo ali abraçando ele, apoiando ele. Pra mim, ficou muito nítido que o Mike meio que percebeu que quem era o crush do Will era ele, né? Ele fez, mostra assim, a cara dele fazendo uma coisa assim. E eu gostei muito, principalmente, que encerrou com essa coisa que a galera criou na cabeça de Byler. Gente, eu não odeio a ideia dos dois juntos. É só porque não faz sentido, sabe? Desde que a galera começou a cogitar essa possibilidade, eu falei, gente, vocês estão viajando muito, porque não tem lógica. O Mike nunca teve nenhum tipo de atitude que demonstrasse esse tipo de sentimento romântico pelo Will. O Mike é completamente obcecado e apaixonado pela Eleven. Falou, inclusive, nesse volume 2, de largar tudo quando tudo acabar e tudo se resolver e sumir com ela no mundo para que ela ficasse protegida. Então, assim, é uma forçação muito de barra, assim, dos fãs querer que esse casal, Byler, acontecesse, sendo que eles, no final das contas, são muito mais melhores amigos do que qualquer outra coisa. E o Will mesmo falou isso, né? Que ele percebeu que esse crush dele era só a Tommy Thompson dele, né? Da mesma forma que foi pra Robin, que não era sobre a pessoa, era sobre o sentimento, era sobre ele mesmo. Então, eu só queria deixar um adendo aqui pra falar sobre essa cena que eu achei linda, linda, linda demais. Eu achei que ela foi muito bem feita, ela não ficou forçada, não ficou dramática demais. Ele falou que precisava ser falado. E o momento, também vi umas pessoas reclamando sobre o momento. Ah, porque o mundo tá acabando, né? Que eles estavam indo ali, se encaminhando pra fazer o plano final. Já vou falar sobre o plano final aqui. E ele resolveu, gente, então, vamos parar tudo aqui, eu sou gay. Eu acho que, assim, quem só interpretou desse jeito não tá assistindo a série direito. Ele deixou muito claro que o Vecna pretendia usar isso contra ele. O Vecna pretendia mexer na cabeça dele, isso pra ter o controle sobre ele de novo. Então agora ele não tem mais nenhum segredo e o Vecna não pode controlar ele da maneira que o Vecna estava controlando, porque ele não tem mais nada a esconder. E o Vecna usa os seus piores lugares dentro da sua mente, né? Então é sobre isso.
tá, galera? Ele se assumiu ali naquele momento pra poder deixar as coisas mais claras e ter uma vantagem sobre o Vecna, porque agora ele sabe que o Vecna tem alguma coisa a esconder, que é o que aconteceu ali naquela caverna que a Max falou, né? Ele tem algum medo muito bizarro daquela caverna e eu não consigo entender o que que é. Então o Will pode talvez ali até acessar a mente dele, né? Já que ele conseguiu controlar o Vecna, ele pode tentar puxar ali pra entender o que aconteceu agora nesse episódio final. Mas enfim, só pra esclarecer aqui que eu realmente gostei muito dessa cena e eu acho que ela fez todo o sentido. Agora, terminando de falar sobre os personagens, quero falar, obviamente, sobre o mundo invertido e sobre o plano final da galera, né? Eu fiquei extremamente surpresa de descobrir que o mundo invertido era a ponte que ligava Hawkins à dimensão X e agora Abismo, né? Que eles apelidaram agora de Abismo. Ali aquele lugar que o Vecna tá, com as crianças ali, que tem aquela árvore. Então eu fiquei assim, gente, aquela cena que mostra assim como que é por fora, sabe? Que tem aquele paredão, que é o que segura tudo ali dentro, que sai dali é um vazio, assim, as coisas vão meio que voando para uma dimensão alternativa. Achei aquilo ali extremamente brilhante, né? Aquela coisa meio energética que tem lá no laboratório de Hawkins, que eu já até esqueci o nome, me perdoe, mas que, né, que a Nancy atira ali, que eu até tinha falado num vídeo que eu postei aqui, num vídeo curto, se eu não me engano, que eu achava que a Nancy ia atirar naquilo ali, e aquilo ali ia causar a explosão que causou. Realmente acertei essa previsão, eu só não achava que ia ser tão pro ruim, assim, mas eu achei absolutamente incrível tudo que eles fizeram. Eu vi que umas pessoas não gostaram, também sobre isso, né? Sobre ser uma ponte que leva de um lugar para o outro, mas eu acho que, cara, faz muito sentido que a gente não sabia nada sobre o mundo invertido, né? No meu ponto de vista, tudo que a gente tinha era o que as crianças falavam. Ah, é um lugar que replica Hawkins, mas como? Por quê? Quem fez? E agora a gente tem mais explicações, né? Que foi meio que projetado pelo governo para conseguir segurar ali cada dimensão no seu lugar para que elas não colidissem uma com a outra. Pelo menos foi o que eu entendi. Posso estar errada, mas a minha compreensão aqui foi essa. Mas eu gostei muito, muito, muito. E juntamente com isso, vamos falar sobre o plano final deles, né? Que é justamente esperar o plano do Vecna dar certo, né? A dimensão X ali, o abismo, começar a descer ali pelo mundo invertido até para chegar perto de Hawkins e eles conseguirem atravessar para esse lado e atacar o Vecna de lá, conseguir salvar as crianças. Eu acho que é um plano assim muito inteligente, que foi inclusive o senhor Steve Harrington que teve essa ideia. Achei assim muito inédito ele ter uma ideia super nerd e muito inteligente também. Eu realmente não esperava isso dele, então eu gostei muito que colocaram essa característica pro personagem, que tipo assim, ele aprendeu com a galera ali com o tempo, sabe? Tanto que a galera topou o plano na hora. Mas eu acho que é um plano muitíssimo arriscado, um plano que pode ter 1 milhão de falhas, pode muita coisa dar errado, que eu imagino que possa ser por esse caminho que vai. Então, honestamente, não sei dizer se esse plano vai dar certo. Não faço ideia de como que eles vão conseguir realmente concretizar esse plano, porque na minha cabeça tá, tipo assim, arriscado nível máximo. Não consigo enxergar nenhuma maneira desse plano realmente funcionar, sabe? Então, eu tô muito curiosa pra saber como que eles vão fazer pra esse plano, pelo menos começar, dar um start, sabe? Então, eu tô muito, muito, muito curiosa. Bom, gente, dito tudo isso, a única ressalva que eu tenho, assim, que eu preciso falar, que eu até conversei com meu noivo sobre isso esses dias, é que eu queria muito que durante o episódio 7 ali, ou até no 6 mesmo, em algum momento, tivesse tido um monólogo do Vecna, igual a gente teve lá na 4ª temporada, em que ele conta ali várias coisas da história dele, mas eu queria que fosse uma versão dele descobrindo, ele entendendo que ele tinha que executar esse plano com essas crianças, sabe? Eu queria que tivesse tido um momento desse pra gente entender dentro da cabeça do Vecna. Não acho que é impossível de acontecer no volume 3, né, no último episódio, não acho que é impossível, mas eu queria que já tivesse tido isso pra que agora a gente ficasse só com a batalha final. Eu também vi umas pessoas falando que achava que, ai meu Deus do céu, 2 horas é muito pouco, o episódio vai ter 2 horas e 8 minutos, se eu não me engano. É muito pouco, cara, 2 horas é bastante tempo. Como eu falei pra vocês, pra mim, nesse volume 2, vários arcos já meio que se encerraram, né? Então, o Dustin e o Steve já estão bem, a Nancy e o Jonathan se resolveram, a Joyce já está confiando muito mais no Will, a Eleven e o Mike, eles estão bem. O único ponto é que o Mike não sabe que a Eleven tá planejando ir de arrasta. A Max já acordou e tá ali com o Lucas. A Robin e a Vicky estão bem também, porque agora a Vicky descobriu da pior maneira como que as coisas estão acontecendo.
Então, assim, eu acho que tá tudo meio que encaminhado. Agora a gente falta descobrir o final da Eleven e o final do Vecna, que esse é o plano final, né? Então, não acho que falta tanta coisa assim pra ser resolvida como uma galera falou por aí. Eu realmente não concordo com esse pensamento. Mas uma coisa que eu concordo um pouquinho assim é que realmente foi um volume mais lento. Porém, também já esperava que fosse ser um volume mais lento. Na verdade, eu esperava que fosse ser um volume assim que iria terminar completamente destruidor, assim, que a gente ia acabar desesperado. Eu terminei chorando, porque eu sou muito chorando, eu chorei em vários momentos desse volume 2 porque acho que tiveram vários momentos intensos, assim, de chorar, de resoluções, enfim. Mas ele realmente é um volume mais lento, mas era um volume muito necessário. A gente precisava disso para entender várias dinâmicas do que estava acontecendo, do que era o mundo invertido. Fazer as pessoas que não tinham tido acesso ao mundo invertido ainda ter acesso lá para poder entender as coisas. Enfim, são várias coisas que aconteceram nesse volume 2 para que a gente pudesse chegar no episódio final. Então eu não acho que foi desperdício de tempo, não acho que teve, porque ficou falando demais. Foram conversas extremamente necessárias e que elas precisavam acontecer, não dava para acontecer, tipo, dessas resoluções em 3 frases, ia ser impossível disso. Eram coisas profundas que precisavam ser resolvidas, né? Que nem eu falei pra vocês, o caso da Nancy e do Jonathan, o caso do Dustin e do Steve, o caso até da Holly com a Max, né? Precisava de uma conversa, tudo bem que o momento não foi mais oportuno, como eu falei, mas eu acho que foi tudo muito encaixadinho pra ser da maneira que foi. E não, isso não faz com que eu perca as esperanças do último episódio, que eu acho que o último episódio vai ser horrível. Não, eu não acho isso. Estou muito empolgada pro último episódio, inclusive. Eu acho que a série tá se encaminhando pra um final muito bom. Eu posso, obviamente, me arrepender, eu não sei o que vai ser desse final, eu realmente não consigo prever nada. Não consigo criar alguma teoria, assim, minha cabeça tá fritando ainda com tudo que a gente descobriu nesse volume 2, ainda sobre coisas que aconteceram no volume 1. Então, eu tô, assim, literalmente de coração aberto para o final dessa série. Até hoje, eles não decepcionaram. Então, eu realmente não acho que vai ser agora, no último episódio de todos da série, que eles vão decepcionar. Então, eu confio nos irmãos Duffer, eles são muito bons no que eles fazem. Então, assim, as minhas expectativas continuam lá em cima. Bom, gente, essas foram as minhas considerações gerais sobre o volume 2, como eu disse pra vocês. Gostei, tem minhas ressalvas, mas no geral eu realmente achei que foi um volume muito bom, que explicou muita coisa que a gente precisava descobrir. Comenta aqui embaixo pra mim saber se vocês gostaram, o que vocês gostaram, se não gostaram. Comenta aqui pra gente discutir sobre isso. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.